E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Eletrônica a Mais, para mais um super vídeo pessoal. Aí esse vídeo aqui vai ser continuação, certo, do primeiro vídeo, né, deu rebobinando esse estator aqui pessoal, do ventilador mundial, né. No primeiro vídeo aí eu mostrei para vocês todo o processo aqui que eu fiz nesse estator, né, da retirada da bobina velha, certo, também do polimento aqui, ó, do estator, deixa ele brilhando, e também do isolamento aqui dos pacotes, certo. Eu mostrei tudo detalhadamente aí para vocês. E no vídeo de hoje pessoal, essa parte aqui em específico vai ser muito importante aí, pessoal, para tirar dúvidas aí de muitas pessoas. E também vai servir para aquelas pessoas, né, que estão aí começando no mundo do rebobinamento, né, adquirir mais conhecimento, certo? Vou tentar transmitir aqui o máximo de conhecimento que eu puder, né, de informações, dicas, entendeu? Para ajudar aí vocês na hora de rebobinar, né, seja qual for, né, o motor aí de ventilador, certo? E vamos lá, pessoal. Então, pessoal, vamos lá, né? Eu vou informar aqui vocês de alguns materiais que eu vou utilizar. Na verdade, eu vou reutilizar, né, do próprio ventilador, certo? Uma delas, pessoal, aqui é o seu chicote, né, que fica os fios das velocidades, ok? Que é na ponta, ele tá original, né? Vocês podem ver os conectorzinhos aqui, ó. E eu vou reutilizar ele, ok? Outra coisa também que eu vou reutilizar, né, são os espaguetes térmicos, ok? Eles estão tudo ok, tudo molinho, ó, não estão ressecados. E eu vou estar reutilizando eles, certo? E nesse rebobinamento é importante, pessoal, em específico, eu uso, pessoal. Tem algumas pessoas aí que não utilizam, certo? Mas eu costumo aqui geralmente usar, né, o fusível térmico, né? Que é essa pecinha aqui, ó. Ela é essencial aí para a bobina, né? Ela que vai fazer a proteção da bobina aí contra superaquecimento ou curto, entendeu? Essa pecinha aqui vai ser fundamental aí para a proteção da bobina, ok? E eu vou estar utilizando ela também. Então vamos lá, antes de eu ir para a máquina, pessoal, eu vou falar aqui algumas informações essenciais aqui para esse rebobinamento desse motor, certo? Como por exemplo, o fio que eu vou utilizar, né, o tipo de fio e também o esquema, né, que é o número de espiras que eu vou utilizar tanto na bobina de trabalho como na bobina de partida, ok? Então, o fio que eu vou utilizar para esse rebobinamento, pessoal, é fio 32 esmaltado, né, que é o fio de alumínio que eu vou utilizar aqui nesse rebobinamento, ok? Fio 32. E o número de espiras, pessoal, que eu vou utilizar nesse rebobinamento vai ser o seguinte. Eu vou utilizar na bobina de trabalho, eu vou fazer 600 espiras, ok? E na bobina de partida eu vou fazer 650 espiras. Esse é o total, ok? E eu vou ensinar vocês aqui também como é que faz a divisão aí da bobina secundária, ok? Que é o seguinte, pessoal, não sei se vocês sabem, né? A bobina secundária desses ventiladores, ela é dividida em camada, né? Elas são 3 camadas, certo? E essa divisão, né, é exatamente a divisão das rotações, certo? Por exemplo, primeira rotação, segunda rotação, terceira rotação. Ela é a derivação aí das velocidades. Velocidade alta, velocidade média, velocidade baixa, né? E no rebobinamento, quando você for para a máquina, você vai ter, na bobina secundária, você vai ter que fazer todas essas divisões aí de camadas, ok? E eu vou ensinar aqui a vocês como é que calcula aqui, né, o total que eu dei aqui de 650 espiras, né, na secundária. Eu vou ensinar vocês aqui como é que eu faço aqui o cálculo para separar, né, as 3 velocidades aqui desse total que eu falei, ok? Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, vamos lá, né? Aqui eu vou ensinar vocês, né, passo a passo, a como vocês estarem encontrando aí, né, as divisões da bobina auxiliar, né? Como eu falei, ela é dividida em camadas, né? São 3 camadas e eu vou estar ensinando aqui a vocês a encontrarem cada camada, ok? Vocês pegam aí um papel, uma caneta aí e se vocês quiserem pode me acompanhar juntamente aqui, né? Eu vou ensinar aqui a vocês, né? Nessa bobina aqui, pessoal, eu vou usar aqui, ó, fio 32. Fio 32 alumínio, ok? Bobina de trabalho, pessoal. Bobina de trabalho vai ser 600 espiras, ok? 600 espiras na bobina de trabalho. Aí vem aqui bobina auxiliar. Na bobina auxiliar vai ser 650 espiras, certo? Aí aqui eu vou fazer a divisão aqui para vocês, vou mostrar aqui passo a passo. Vocês aqui anotam. Primeira rotação, certo? Aqui, segunda rotação e terceira rotação. Então vamos lá, pessoal. Vocês aí peguem, né? Pode ser um celular ou propriamente a calculadora, certo? Vocês coloquem aí na calculadora e vai fazer o seguinte, pessoal. Vocês vão fazer aqui, ó,
Vocês estão vendo aqui, o total da bobina é 650, ok? Eu vou começar aqui a tirar, né, a fazer a separação aqui das rotações. Eu vou começar pela terceira rotação, né, tirando a terceira rotação, aí depois a segunda rotação, depois a primeira rotação, ok? Que vai ser o seguinte, já com a calculadora aqui em mão, certo? Vocês vão digitar aqui o total da bobina, né, auxiliar, que aqui no caso é 650 espigas, ok? Vocês anotam aqui, 650. Aí vocês vão subtrair esse valor por menos 35%, pessoal. Aí vocês vão pegar aqui o total, né, 650, vão diminuir por 35. Tá vendo esse símbolo aqui, ó, que é a porcentagem, ok? Vocês clicam nele, porcento. Aí vai dar aqui o valor de 422,5, né? Esse valor aqui, pessoal, você vai arredondar ele. Por quê? Porque para ficar um número mais arredondadinho, né? Certo? Mas um número mais certinho, ok? Aí vocês sempre estão arredondando aí. Deu 422, eu vou arredondar ele para 420, certo? Esse vai ser a terceira rotação, certo? Vou repetir aí para vocês que não entenderam, né? Vocês pegam o total, 650, né, da bobina auxiliar, diminui por 35%, 422,5. Aí você arredonda para 420, ok? 420. Aqui é a terceira rotação, né? 420 espigas aqui. Já achei a terceira rotação. Agora vamos aqui para a segunda rotação, pessoal. Aqui, ó. A segunda rotação é o seguinte, você vai pegar novamente, né, o total, 650 espigas, vai diminuir pelo valor da terceira rotação, que foi aqui, ó, 420. 650 menos 420 vai dar 230, né? Guardem, memorize esse número, pessoal, 230. Por quê? Esse número aqui vai servir tanto para você achar a segunda rotação como achar a primeira rotação, ok? Aqui você vai fazer o seguinte, esse número aqui que você achou, você vai diminuir ele por menos 35%, certo? Menos 35%. Aí deu aqui, ó, 149,5. Você vai arredondar esse número para 150, ok? Aqui já é a segunda rotação. Vou repetir aí novamente para quem não entendeu, né? Você pega o total, 650, né, de espigas, aí o total, diminui pelo o valor, né, da terceira rotação, 420. Menos 420, aí deu 230. Esse 230 você vai diminuir por menos 35%. Vai dar esse valor aqui, ó, pessoal, 149,5. Aí você arredonda ele para 150. Aqui já é o valor da segunda rotação, certo? Agora vamos achar aí a primeira rotação. A primeira rotação é fácil. Você vai pegar aquele número lá que eu falei para vocês memorizarem, certo? Né? Que é esse valor aqui, ó. 230, né? Aquele valor que eu falei para vocês memorizarem. Você vai pegar ele, você vai subtrair ele pelo o valor da segunda rotação, ok? Aí você subtrai ele pelo valor da segunda rotação, que é 150. Ó. Deu 80. Esse aqui é o valor da primeira rotação. Certo? Certo, pessoal, esse daqui é o esquema que eu vou utilizar, né, para esse rebobinamento aqui, ok? Agora a gente vai partir aí para a máquina para fazer a confecção aí das bobinas, né, em cima aqui desse esquema aqui, ok? Vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui para a próxima etapa do nosso rebobinamento, certo? Que é a etapa da confecção das bobinas, ok? Nessa etapa, pessoal, é muito importante você prestar atenção, né, em cada detalhe, em cada coisa que eu vou falar aqui, que vai ser de suma importância aí para vocês, ok? Eu já estou aqui com o carretel, ó, que eu vou utilizar, vou utilizar o fio 32, ok? Nesse rebobinamento, certo? E, então vamos lá, começar nessa etapa. Primeiramente eu vou colocar aqui, pessoal, a forma, né, na minha máquina de rebobinar, certo? Como todos já sabem, né, quem assistiu o canal, que eu utilizo essa forma aqui, ó, para rebobinar meus motores de ventilador. Essa forma aqui, pessoal, ela é própria para rebobinamento de ventiladores, certo? E eu vou estar utilizando ela, ok? Eu vou montar ela aqui e depois eu explico para vocês como é que eu monto aqui a forma na minha máquina, certo?
Então, pessoal, já montei aqui a forma, certo? Ó, vocês podem ver, ó, como é que ficou. Ok? E aqui é o seguinte, pessoal. Dependendo aí do estator que você vai rebobinar, né? Da largura do estator, vai influenciar aqui no modo de colocar a forma, certo? Por quê, pessoal? Vou dar um exemplo aqui para vocês, certo? Eu tô com dois estatores aqui, ó. Esse aqui é o de um Arno, né? E esse aqui é o de um Mundial. Vocês podem ver que nitidamente aqui, ó, eles têm diferença de largura, certo? E isso aqui, pessoal, vai influenciar diretamente ali na forma, né? Na medida da forma, né, que vai ser colocada. Aqui no caso, pessoal, para esse motor específico, eu coloco aqui na forma, certo? 45 milímetros aqui, ó. Certo? Bem aqui, ó, 45 milímetros, certo? A medida na forma. Por quê, pessoal? Essa medida, né? Essa medida justamente que é para casar certinho aqui, ó, nos canais, certo? Quando você for colocar, ela vai estar aqui justinha na medida, ok? Por isso eu boto essa medida aqui na forma, certo? Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar aqui o processo de rebobinamento e eu vou explicando ao decorrer aqui do vídeo, certo? Passo a passo, ok? Eu já estou aqui com o carretel aqui embaixo, ok? Aqui é o pedal da minha máquina, certo? Para quem não sabe aqui, essa aqui é a minha máquina, né? Eu estou devendo aqui um vídeo para vocês mostrando especificamente minha máquina, mas eu vou deixar para um outro vídeo, certo? Mas aqui, falando em geral aqui, essa daqui é a minha máquina, esse aqui é o contador, né, de giros, ele funciona com um sensor magnético, certo, pessoal? Esse aqui é o sensor, né, e esse aqui é uma pecinha magnética, né, que quando ele roda, aqui, ó, cada giro que ele dá aqui, pessoal, ele conta uma volta, né, aí ele passa no sensor, aí ele conta uma volta, certo? E aqui vai funcionar o seguinte, eu vou apertando ali o pedal e ela vai girando, contando as espiras, né, que eu vou fazer aqui na forma, ok? Então vamos lá, pessoal. Vou pegar aqui o carretel, né? Aqui eu achei a ponta do fio. Vou posicionar aqui o carretel aqui embaixo, certo? E aqui é o seguinte, pessoal. Vamos lá começar. Eu vou começar aqui fazendo a bobina de trabalho, certo? Aqui é o seguinte, eu faço por etapas, pessoal. Primeiro eu faço aqui a bobina de trabalho, aí quando eu termino eu retiro e coloco ela no estator, para depois eu vir fazer a bobina de partida, ok? Isso aqui também facilita para mim. Dá para fazer todas as bobinas de uma vez aqui? Dá. Dá para fazer aqui as 6 bobinas de uma vez. Porém, ficaria mais complicado aí para você estar retirando aí da forma, para estar organizando as bobinas, para colocar no estator. Então eu prefiro assim, dessa forma, fazer por partes, né? Facilita bastante, pessoal. Vamos lá, né? Aqui vocês estão vendo aqui, ó, a ponta do fio, eu vou dar um nó aqui na ponta, ok? Essa aqui vai ser a bobina de trabalho que eu vou fazer aqui. Eu dou um nó aqui, ó, na ponta, certo? Ó. Esse nó aqui, pessoal, é para demarcar o começo da bobina. E no final dela, eu vou deixar sem nó. Eu não vou dar o nó no final dela, ok? Vamos saber o começo e o final da bobina, certo? E aqui vai ser o seguinte. Lembra daquele esquema lá que eu fiz com vocês? Eu dei o esquema certinho. Aqui vai ser 600 espiras, né? Vou fazer 4 bobinas aqui com 600 espiras, ok? Vamos lá, pessoal. Fiz aqui, ó, as 4 bobinas de trabalho, certo? Ó. Vocês podem ver aqui, ó, no final dela eu não dou nenhum nó, deixo sem nó, ok? Que aqui vai demarcar como sendo o final da bobina de trabalho, ok? Agora aqui, pessoal, eu vou fazer a amarração delas aqui para me retirar da forma, ok? Como é que eu faço aqui, pessoal? Eu pego uma tirinha de fio mesmo, né? Eu vou amarrando aqui cada bobina, certo? Eu sempre começo da direita para a esquerda, ok? Vocês amarram aqui, ó.
Prontinho, pessoal. Eu já amarrei aqui, ó, cada bobina, certo, ó. Ela tem uma amarrada aqui, ó, que eu amarrei. Isso aqui é importante, pessoal, o próximo processo que eu vou falar aqui pra vocês, né, quando eu levar ela para colocar no estator, né. Esse daqui vai influenciar, né, na hora de botar as bobinas no estator. Eu vou explicar logo mais à frente pra vocês, né. Eu aqui, ó, amarrei cada bobina dessa, viu? Então vamos lá, pessoal. Vou tirar aqui da forma, vou mostrar pra vocês como é que eu tiro da forma e posiciono cada bobina na minha bancada, né, pra começar a fazer a colocação direto aqui na bobina, certo? Vou fazer aqui a retirada da bobina, certo, pessoal? Aqui eu tiro a porca, certo? A arruela. Aqui com muito cuidado eu venho, ó, tirando aqui, ó, certo? Tá aqui, ó, a bobina já retirei. Ó, eu tirei essa parte aqui, ó, que prende aqui a forma, certo? E aqui é o seguinte, eu vou dar só uma folguinha aqui, ó, nas bobinas, para facilitar na hora de retirar da forma, ok? Aí eu tiro essa outra parte. Aqui eu faço o seguinte, pessoal. Eu pego, ó, com a mão, ó, estão vendo? Aí eu empurro aqui, ó, essa parte da forma aqui, ó, pra cima, ó, tá vendo? Elas ficaram juntas aqui, ó. Agora eu venho só puxando ela, ó. Aí eu retiro, ok? Ela fica assim. Aí eu pego, ó, as bobinas, ok, ó. Eu retiro a outra parte, ok? E aqui é o seguinte, pessoal. Você vai posicionar, né? Eu acabei de tirar aqui, né? Aí você vai posicionar ela nessa forma aqui, ó. A primeira bobina, você vai... Tá vendo que as amarrações estão tudo pra cima, ó. Essas amarraçõezinhas aqui, ó, que eu fiz lá na forma, certo? Quando eu terminei de fazer a bobina, eu amarrei cada bobina, certo? Elas estão aqui tudo pra cima, ó. Você vai fazer o seguinte, a primeira bobina, certo? Você vai botar essa amarraçãozinha pra sua frente, ok, ó? Primeira bobina, eu botei ela nessa posição pra frente. A segunda bobina, eu vou botar a amarraçãozinha dela pro lado oposto, né? Pra cima, no caso aqui. Aí a terceira bobina eu vou botar pra baixo também, igual a primeira. E a última, vou botar aqui pra cima, né? Oposto. Certo? Vou trocar aqui de câmera e vou explicar melhor aí pra vocês o que foi que eu fiz aqui, ok? Então, pessoal, vou explicar aqui pra vocês com mais detalhes o que foi que eu fiz aqui, né? De girar a bobina de um lado para o outro, né? Então, pessoal, para vocês que não sabem, o ventilador ele funciona como um campo magnético aqui nele, ok? E para esse campo magnético dele funcionar corretamente, essas bobinas elas devem estar corretamente colocadas aqui no estator, né? Em um sentido, né, que faça com que esse campo magnético funcione e gire corretamente, ok? Aí ele vai rotacionar aqui o rotor dentro, né? Gerando esse campo magnético, ok? E para isso as bobinas devem estar corretamente aqui colocadas, né? Vocês viram que quando eu retiro a bobina da forma, eu já coloco ela já na posição correta, né? Na posição certa, né? Que é para facilitar que na hora que eu for colocar elas no estator, não me perder, certo? Elas já estão aqui já no formato certo. Aqui eu vou só pegar elas e colocar aqui no estator. Isso facilita bastante, pessoal. E aqui eu vou explicar como é feito esse formato dela, ok? Quando você retira ela da forma, ó, vocês observem que essa amarração dela, ó, vocês vão ser guiados por ela, certo? A primeira bobina vai ficar com essa amarração virada para baixo, né? Para você. E a segunda bobina, ela vai ficar com essa amarraçãozinha dela virada para cima, né? O oposto. E aí elas vão ficar nesse formato, ó, uma de frente para a outra, ó. Tá vendo que as amarraçõezinhas estão de frente para a outra? E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Essa bobina ela vai ficar virada para baixo, né? Essa amarraçãozinha aqui para baixo, e a outra aqui vai ficar com essa amarraçãozinha dela para cima, ó. Elas vão ficar de encontro uma com a outra, ó. OK? E aqui em cima a mesma coisa. Ela vai ficar nessa posição aqui, ó, virada para baixo a primeira, a segunda bobina virada para cima, a terceira virada para baixo e a quarta para cima, né? E aqui vou só colocar ela no estator nesse formato que está aqui, né? Que aqui é o formato correto que vai gerar o campo, né, do estator, certo? Vamos lá, eu vou fazer aqui a colocação delas aqui no estator. Eu vou explicando ainda no decorrer do vídeo, né, o jeito que eu coloco as bobinas aqui no estator, certo? Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, vou começar aqui a fazer a colocação das bobinas, certo? No estator, ok? Aqui ela já está no formato, já na posição certinha aqui, né? Eu vou só pegar ela e colocar aqui no estator, certo? Então, vou começar aqui a fazer a colocação. Para fazer a colocação no estator, pessoal, é simples. Ela é somente um passe, pessoal. O que é o passe? O passe, pessoal, é o formato que ela vai encaixar aqui no estator, que é o passe chamado passe 4, certo? Ela vai cair uma parte aqui da bobina, né? Aqui, e vou contar com ele 4 canais. 1, 2, 3, 4. Ela vai ficar nessa posição aqui, ó. Entre essas duas cábulas aqui, ó.
Esse aqui é o passo 4. Ela vai ser inteira feita nesse passo, ok? Vamos lá na prática, eu vou explicar melhor para vocês, né? E para me auxiliar, pessoal, eu uso esse bocal aqui de caneta. Para quê? Para me auxiliar na hora de botar aqui as bobinas. Ó. Eu vou fazer esse movimento aqui, ó, para dentro e puxando, né? Que é para as bobinas ir entrando mais facilmente aí, ok? Isso aqui me ajuda a colocar as bobinas, certo? Eu vou colocar aqui as bobinas para vocês verem. A primeira bobina, ó. Eu pego ela. Esse amarrado dela aqui, ó, eu jogo ele aqui para cima, ok? Para não me atrapalhar. E eu coloco ela aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que ela já cai certinho, ó, nas cavas, ok, ó. Ela já dá já o passo 4 aqui, ó. Cai certinho aqui nas cavas. Aí eu venho só com o bocal, ó, para me auxiliar fazer a colocação delas. Eu botei já um lado dela, ó, e eu vou vir com isolante, né, que isso daqui é o chamado telha, né, que ele vai aqui por cima, né, para isolar completamente aqui, ok? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou pegar aqui uma chave, pessoal, eu acabei me esquecendo, acontece, pessoal, eu vou pegar aqui uma chave rapidão e vou mostrar como é que eu faço aqui a colocação da telha aqui no estator, certo? Aqui, pessoal, eu pego uma chave, certo? Aí eu vou modelar, né? Dar um formato a esse poliéster aqui, ó, pessoal. Eu pego, ó, faço isso, ó. Eu giro ele dentro da chave aqui, ó. Por volta da chave, né, no caso. Aqui, ó. Ele vai tomar esse formato aqui, ó, pessoal. Certo, ó. Depois foca. Aqui, ó. Isso aqui vai facilitar na hora de colocar aqui, ó, no estator. Prontinho. Aí eu vou botar aqui a outra parte, certo? Eu retiro logo essa amarração que eu fiz aqui, ó. Eu retiro ela, certo? E aqui eu vou botar um apoio para facilitar botar a outra parte. Eu uso mesmo a forma mesmo. Aqui, ó. A outra parte aqui eu vou colocar. Certo? Agora eu vou vir com a telha novamente, isolando. Já coloquei aqui a primeira bobina, certo, pessoal? Aqui com a prática, vocês indo praticando, vocês vão pegar o ritmo, pessoal. É só questão de prática mesmo. Tá vendo, ó, como o formato que ela ficou aqui, ó? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou já modelar essa bobina, né? Dar o acabamento pra ela, ok? Como é que eu faço aqui, ó? Com o polegar mesmo, ó. Eu pego e empurro ela pra trás, ó. Certo? Pra ela tomar esse formato, né? Esse caimento aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Aí ela pega esse caimento aqui, pessoal. Certo, ó. Aí eu já, conforme eu vou colocando as outras bobinas, eu vou fazendo esse acabamento aqui, ó. Facilitar, ok? Agora eu vou fazer esse mesmo processo igualmente em todas as bobinas, ó. Vou só pegar, colocar ela e dar o acabamento, né? Vamos lá, pessoal. Vai rolar uma timelapsezinha aí, né? Pra adiantar mais o vídeo, ok?
aqui, pessoal, vou explicar para vocês. Isso aqui é o excesso, né, da bobina. E como eu rebobino, pessoal, elas, sem nenhuma emenda, né, elas todas são interligadas uma com a outra, né. E aí na hora da colocação fica esses excessos, certo? Que é de uma bobina para outra, ok? Aqui é o seguinte, pessoal, esses excessos aqui, eles também servem como um gabarito, ok? Que é para você identificar se você colocou corretamente ou não a bobina. Então, pessoal, vou explicar aqui com mais detalhes para você como é que funciona, né, esse gabarito aqui, né? Ó, pessoal, vamos dizer aqui, ó, essa aqui é a primeira bobina que eu coloquei no estator, certo? Primeira bobina, segunda bobina, terceira bobina, quarta bobina, ok? Aqui vamos dizer que aqui é o começo e o final, certo? Começo, final, começo, final, começo, final, começo e final, certo? Aqui vai ser o seguinte, ela vai sair esse fiozinho aqui, ó, do final dela lá pro final da outra bobina, né? Da segunda bobina. Já que na segunda bobina, ela vai sair aqui, ó, do começo dela lá pro começo da terceira bobina, certo? Vai sair aqui, ó, começo dela lá pro começo da terceira bobina. E aqui da terceira bobina ela vai sair do final dela aqui, ó, lá pro final da quarta bobina, ok? Ela vai ficar nesse sentido aqui, pessoal. Começo, final com final, começo com começo, final com final, certo? Então eu vou fazer aqui, pessoal, melhor, vou fazer um desenho aqui para me explicar mais ou menos para vocês como é que fica esse gabarito dela, né? Esse sentido. Esse sentido aqui vai servir, pessoal, tanto para bobina de trabalho como para bobina de partida, né? Bobina de partida ela vai ficar no mesmo sentido da bobina de trabalho, né? Vai ficar com esse gabarito aqui, certo? Eu vou tentar explicar melhor aí para vocês, né? Fazer um desenho aí explicativo para tirar a dúvida de vocês em questão a isso, ok? Certo, pessoal. Dito isso, pessoal, agora vamos para a confecção da bobina, né, de partida, né? Essa bobina, pessoal, em específico, muita gente aí tem dificuldade aí de estar fazendo ela, de estar colocando ela no estator, né? E eu vou fazer ela aqui, vou explicar para vocês passo a passo, dar dicas, né, a maneira que eu coloco ela no estator para facilitar aí para vocês, ok? Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, vamos aqui passar para a próxima etapa aqui do nosso rebobinamento, certo? Agora eu vou fazer aqui, pessoal, a bobina auxiliar, ok? Essa bobina, pessoal, vocês têm que ter muito cuidado ao fazer ela, né? Eu vi aí que muitas pessoas, né, principalmente aquelas que estão começando agora, tem uma dificuldade aí na hora de fazer, né, a bobina auxiliar, ok? Por quê? Porque ela é dividida em camadas, pessoal. Aí você vai ter que fazer cada camada aqui na máquina, né, na forma, né? Aqui no total são 3 camadas, certo? Mas aí eu vou explicando aqui, no decorrer do rebobinamento, eu vou explicando para vocês, né, o processo, tudo certinho, né? Então vamos lá, pessoal. Eu já tô aqui com o carretel aqui embaixo, certo? Aí você vai começar, pessoal, com a primeira camada, né? A primeira camada aí são 80 espiras. Aí você vai fazer 4 bobinas aqui, ó, com 80 espiras, ok? Aqui você vai fazer o seguinte, você demarca o fio, né? Nas 3 camadas você vai demarcar, né? Na primeira camada você vai fazer uma marcação, na segunda camada também e na terceira, ok? Aqui na primeira eu dou somente um nó, pessoal. Um nó no começo e no final também vai ser dado outro nó, né? Um nó no começo e um nó no final da primeira camada, ok? Vamos lá. Ó, a primeira camada vão ser 4 bobinas aqui, ó, com 80 espiras, ok? Pronto, pessoal, aqui, ó. Eu já fiz aqui, ó, as 4 bobinas, certo? Da primeira camada. Cada uma aqui, pessoal, bobina dessa tem 80 espiras, certo? Vocês viram que no começo aqui, ó, da bobina deu um nó. E agora aqui no final eu vou dar outro nó, certo? Vou dar mais um nó aqui, ó. Dei um nó, certo? E aqui fica, ó,
um nó no final, ok? Ali um nó no começo e aqui um nó no final. Então vamos partir aí para a segunda camada, né, pessoal? A segunda camada, ela vai ser 150 espigas, pessoal. Já aqui na segunda camada vai mudar, pessoal, aqui, ó, a marcação, certo? A marcação vocês vão colocar 2 nós, ok? Um nó e 2 nós. No começo, ó. Vocês dão 2 nós no começo, certo? E aqui vai ser 150 espigas. Essa demarcação, pessoal, que eu estou fazendo na bobina, vai servir mais para frente quando eu for fazer, né, as ligações no estator, né, na bobina, né, as ligações das velocidades. Aí isso vai me facilitar, né, para identificar cada bobina, ok? Então vamos lá, pessoal. 150. Ser quatro bobinas com 150 espigas, certo? Vou zerar aqui, ó, o contador e vamos lá. Certinho, pessoal, eu já fiz aqui, ó, a segunda camada, certo? Com 150 espigas, ok? Foram as 4 bobinas com 150 espigas. E aqui é o seguinte, no final dela, eu vou fazer a demarcação também, pessoal, de 2 nós, ok? Aqui, ó. Dou um nó, eu dou mais outro nó. Aqui, ó. 2 nós no final, certo? Agora vamos para a terceira e última camada, pessoal. Na terceira camada vão ser 420 espigas. Então aqui vai ser 4 bobinas aqui, ó, com 420 espigas cada, ok? Na terceira camada, pessoal, eu não dou nenhum nó, eu deixo assim, sem nó. Mas para você aí que está começando e tudo mais, é importante você dar um nó aí para você tá identificando, né? Para facilitar. Então na terceira camada aqui que você vai fazer, vocês dão 3 nós, ok? Vocês estão 3 nós no começo e 3 nós no final, ok? Aqui eu já estou acostumado a fazer ela assim, na terceira camada sem nenhum nó, ok? Mas aí se vocês quiserem dar um nó, fica a critério aí de vocês, viu? Aí se vocês for dar um nó, vocês dão 3 nós para identificar, né, a terceira camada. Vamos lá, pessoal. Vou fazer aqui as 4 espiras, certo? Com 420. As 4 bobinas com 420 espiras. Vamos lá.
Certinho, pessoal, aqui ó, já concluí a bobina auxiliar, ó. Vocês podem ver as 4 bobinas, certo? Ó. Aqui são os 3 fios, ó. Como ela é dividida em camadas, no início dela vai sair 3 fios lá no início, 3 fios aqui ó, no final, certo? De cada bobina. Agora eu vou retirar ela aqui da forma, viu? E vou levar aqui para a bancada. E vamos lá, pessoal. Certinho, pessoal. Eu já tô aqui já com as bobinas aqui na bancada, ok? Aqui o formato que eu retiro ela da forma é o mesmo, pessoal, do formato que eu retiro a de trabalho, ok? E a colocação delas aqui também, ó. Vocês estão vendo, ó. A primeira fica para baixo, a segunda para cima, a terceira fica para baixo e a quarta para cima, ok? Nessa sequência aqui. E a colocação dela aqui no estator também é a mesma, pessoal, da colocação aqui da de trabalho, não muda nada. A maneira que você vai colocar ela, ok? Então vamos lá. O que vai mudar aqui é só a dificuldade, pessoal. Por quê? Porque vocês podem ver, ó, são 3 fios, né? E o excesso dela não vai ficar somente um fio aqui, ó, como é a de trabalho, vão ficar 3 fios, então a quantidade vai ser maior. Então para vocês perder é muito mais fácil, entendeu? Mas aí eu vou dar uma dica aí para vocês, né? Vocês não se perderem nessa hora da colocação, ok? Vamos lá, vou botar aqui a primeira bobina, certo? Eu pego ela, ó. A amarração dela, ó. Eu jogo pra cima, ó. Ok? Pronto. Aí eu transpasso, ó, essa parte, ó, que vai lá pro outro lado. Essa parte aqui é que eu vou fazer as ligações, certo? Depois, vamos lá. Coloquei, ó, ela já caiu certinho ali no passe. Coloquei já a parte dela ali. Vou vir aqui com a telha para isolar por completo. Certinho. Eu vou tirar aqui, ó, a amarração. Eu vou colocar o outro lado aqui dela.
Aí pessoal, já coloquei a primeira bobina, né, auxiliar. E aqui é o seguinte, eu faço aquele mesmo esquema de acabamento, né, assim que eu coloco. Eu dou uma apertada nela para ela dar um caimento, ok? Ó, a primeira bobina já de auxiliar coloquei, ok? Que ela também vai passe 4, pessoal. Ela fica na interseção entre essas duas bobinas aqui de trabalho, ok? Ela fica entre uma perna aqui da de trabalho e a outra perna aqui também da de trabalho. Vai pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, certo? E aqui é o seguinte, pessoal, conforme você vai colocando as demais bobinas, ok? Vai ficando aquele excesso, né? Que fica aqui, ó, dos fios. E aqui, para não atrapalhar vocês, né, durante esse processo de colocação, pessoal, vocês vão fazer o seguinte: esse excesso, vocês simplesmente pegam ele, ó, e joga aqui, ó, para baixo e pro lado, ó, todo esse excesso. E aí você limpa, ó, seu campo de visão daqui, ó. E não fica aquele emaranhado de fios na frente, atrapalhando você, entendeu? Sempre que você for colocando, você vai fazendo isso, pegando o excesso e jogando aqui para trás, ó, para limpar seu campo de visão, certo? E isso ajuda muito, pessoal, você não se perder, não se atrapalhar durante a colocação aí das bobinas, ok? Agora vai rolar uma time-lapse, pessoal, um time-lapse de eu colocando aqui o restante das bobinas, certo? Aqui é o mesmo processo, o mesmo jeito, a colocação, ok? E aí no final eu vou explicar aí para vocês mais algumas coisas, viu? Vamos lá, pessoal. Ó, pessoal, bobina concluída, ó. Vocês estão vendo como é que ficou? Certo? Ficou show, pessoal. Aqui é o seguinte, pessoal. Quando eu termino ela fica esse tanto de excesso aqui, ó, nessa parte da bobina, né? Esse tanto de excesso. Todo esse excesso aqui, pessoal, eu vou esconder ele, todo ele aqui na hora da finalização aqui, né? Da amarração da bobina, ok? Eu vou esconder todo esse excesso aí para me fazer a amarração aqui, ok? Eu vou ensinar aí para vocês como é que eu faço para me esconder todo esse excesso. Eu vou utilizar aqui, pessoal, para me amarrar a bobina, esse barbante. Vocês estão vendo que já tá terminando aqui, né? Eu uso bastante eles, né? Esse daqui é um barbante encerado, pessoal, próprio para motor, ok? Eu vou tirar aqui um pedaço dele. Já retirei aqui, ó, o barbante, ok? Agora aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou fazer aqui o acabamento, certo? Dessa parte. Vou fazer primeiro aqui o acabamento daqui, certo? Para depois eu vir aqui para cima, que aqui em cima, ó, esses fios são os fios que ficam aqui para fazer as ligações, certo? Aí depois eu vou ensinar aí vocês como é que faz
toda a ligação aqui dos fios, né? Mas antes aqui, ó, eu dou logo o acabamento aqui embaixo, ok? Eu amarro logo aqui. Por quê? Porque quando eu vim aqui pra cima, caso eu não tenha feito a amarração lá embaixo, aí caso eu puxe um fio desse, aqui vai descer, pessoal, aqui, ó, a bobina desce. Por isso que eu faço logo a amarração aqui em cima, né? Pra facilitar, ok? Vamos lá, eu pego aqui, ó, tá vendo todo esse excesso? Aí, ó, todo esse excesso, eu pego ele, ó, eu vou colocando ele entre as bobinas, certo? Entre a bobina de trabalho e auxiliar, né? Bobina de partilha. Eu vou colocando, ó, ver se dá para dar um zoom aqui para vocês terem noção melhor aqui do que eu tô fazendo, certo? Todo esse excesso, pessoal, eu coloco bem aqui, ó, entre uma bobina e outra. Eu vou só pegando ele e jogando aqui dentro, certo? Eu faço esse processo todo ao redor dela, né, escondendo o excesso. Vocês vão ver como é que vai ficar. Prontinho, pessoal. Já tirei todo aquele excesso, ó, escondi entre as bobinas, certo? Aí, ó. Agora eu vou vir com barbante fazendo a amarração, certo? E aqui é o seguinte. Aí existem várias maneiras, pessoal, de você fazer a amarração, né, do motor. Mas eu utilizo somente uma maneira, né, que foi a maneira que eu aprendi, né, a primeira maneira, e eu uso ela sempre. Eu dou um nó aqui, ó, bem firme, ok? Eu dou um nó aqui bem firme. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Tem cada espaçamento desse, ó. Vocês vão ser guiados por ele, ok? Eu amarrei aqui, né, certo? E agora eu vou transpassar aqui, ó, a ponta na cava ao lado aqui, ó. Eu amarrei aqui, eu vou transpassar a ponta aqui na frente, né? Na cava ao lado, ó. Transpassei. E essa ponta, pessoal, vocês vão colocar ela por dentro, certo? Que quando você transpassa ela aqui, ó, ela vai ficar assim, ó, quando você transpassa ela fica assim. Aí é só você fazer o seguinte, é só você pegar a ponta, ó, né, e inserir aqui no meio, né, tá vendo aqui, ó? Aí você insere aqui no meio e puxa. Pronto, ó, o jeito que ela fica. Aí você vai repetindo esse mesmo processo aqui, ó, em volta dela todinha, ok? Muito fácil, pessoal, não tem muito segredo aqui não. Certo, pessoal? Amarração finalizada, ó. Vocês podem ver, ó, o jeito que ficou. Ficou show, pessoal. Agora, pessoal, vamos aqui para uma parte importante também, né, do rebobinamento, que é a ligação aqui dos fios, né, que vão dar as velocidades, ok? E eu vou mostrar aqui vocês passo a passo, né, cada ligação aqui que eu faço, ok? Vamos lá, pessoal. Então vamos lá, pessoal, vamos partir aqui para a ligação aqui dos fios, ok? Aqui eu vou ensinar vocês como é que faz a ligação dos fios, certo? Eu vou utilizar aqui, como eu falei antes, né,
chicote original dele, ok? Aqui, ó, pessoal, já coloquei o fusível térmico, né? Já soldei aqui, ó. Ele vai aqui, ó, o fusível, uma perna do fusível vai no fio linha, né? Que aqui é o vermelho. E a outra perna do fusível vai no fio do capacitor, né? Aqui o fio do capacitor dele, eu vou botar 2 fios verdes, ok? Para identificar que é o fio do capacitor, certo? E aqui eu já coloquei já o fusível térmico, né? Agora aqui eu vou fazer as ligações aqui dos fios, ok? Para você fazer as ligações aqui dos fios, pessoal, primeiro você precisa identificar, né, cada fio aqui, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês como vocês identificam, né? Vocês sabem, vocês lembram, né, que é um começo e um final de cada bobina, né? Tem um começo e um final da bobina de trabalho, tem um começo e um final da bobina de partida, ok? Quando vocês terminam de rebobinar, ficam esses fios aqui, ok? Aqui no total, pessoal, são 8 fios no total, ok? Aqui, ó, são 8 fios. E aí você vai ter que saber identificar quem é quem aqui, ok? Ó, você vai fazer o seguinte. Geralmente, o fio do trabalho, como é só um fio, ele fica aqui, ó, separadinho, ok? O fio da auxiliar, como são 3 fios, ó, eles ficam todos juntinhos assim, ó, saindo 3 pernas, ó. E aí fica assim, ó. Aqui fica uma perna aqui dos fios da auxiliar, certo, ó? As 3 pernas aqui, ó. E aqui fica outras 3 pernas, ó. Você identifica começo e final dela, certo? E aqui essas duas que sobram aqui, ó, são as pernas dos fios da bobina de trabalho, ok? Começo e final. E aqui é o seguinte, pessoal. Você já identificando ela aqui, ó, auxiliar, trabalho, ok? Você vai fazer o seguinte, você vai separar. Você vai colocar 4 fios aqui, ó, pro seu lado esquerdo, né? E 4 fios aqui pro seu lado direito, ok? Você faz essa separação aqui, ó. 4 fios, ó. 4 fios, sendo 3 aqui, ó, da auxiliar e uma da de trabalho, pro seu lado direito. E 4 fios aqui, ó, sendo da auxiliar e a da de trabalho, pro seu lado esquerdo. Ok? Aqui vai ficar assim, começo. Esses fios que ficaram pro lado esquerdo é o começo da bobina, tanto da auxiliar como de trabalho. E os fios que ficaram aqui para a direita é o final da bobina, tanto da auxiliar como da de trabalho. Aí você separa começo e final das bobinas. E aí vai ser o seguinte, a primeira ligação que eu vou fazer aqui, pessoal, é a ligação da velocidade mais alta, né? Certo? Você vai pegar o começo da de trabalho, né? O começo tá aqui, ó, pro meu lado esquerdo. Da de trabalho, ó. Aqui, ó, esse daqui é o começo, ó, meu lado esquerdo é de trabalho. Ela tem um nó, pessoal. Vocês lembram que eu dei um nó nela lá, um nó no começo da de trabalho? Ela aqui, ó. Aqui é o começo dela. Vocês vão juntar ela com o começo da auxiliar, que tem um nó também, ó. Aqui, ó. O começo dela tá pro meu lado esquerdo, certo? E esse fio aqui, ó, que tem um nó, que eu identifiquei lá na hora de fazer, certo? Começo da de trabalho que tem um nó, com o começo da auxiliar que tem um nó. Vocês juntam ela. E aqui já forma aqui a rotação alta, certo? Como aqui é um fio esmaltado, pessoal, eu vou ter que raspar um pouquinho, né? Que é pra colocar ali no chicote, ok? Certo? Depois de você entrançar os fios, certo? Se raspar certinho, aí você vem aqui, ó, colocando aqui, certo? Aqui vai ser o fio amarelo, né? Que é a rotação alta. Fio amarelo, que é a velocidade 3, certo, pessoal? Ok. Agora vai vir a velocidade média, pessoal, né? A rotação média, que é o número 2. E aqui é o seguinte, né? Agora aqui, ó, do seu lado esquerdo aqui, ó, sobraram 2 fios, né, da auxiliar. Aí daqui você vai pegar o fio
tem, ó, 2 nós, fio de 2 nós, ó, desse lado daqui. Você vai juntar ele com o fio de um nó do lado aqui, ó, direito, ó, das bobinas, ó, auxiliar, certo? Aí você identifica aqui o fio de um nó. Aqui, ó, fio de um nó do final da bobina auxiliar, certo? Aí vocês juntam ele com o começo da auxiliar, que tem 2 nós. E essa aqui forma a velocidade média, ok? Certo, pessoal? Aqui vai fio verde, né? Que é a velocidade média. Aqui, ó, pessoal, sobrou somente um fio, ó, do lado esquerdo, certo? Sem nó, né? Para vocês aí que colocaram 3 nós, ele vai estar com 3 nó, certo? Só que aqui eu não coloco nó, ok? Que é a da auxiliar, ok? Vocês vão pegar ela, ó, que restou aqui, e vão juntar com o fio de 2 nós do seu lado direito, ó, da outra auxiliar, né? Do final da auxiliar. Tem 2 nós, ó. Vocês vão juntar ela com essa daqui que sobrou. E aqui vai formar a velocidade média. Perdão, pessoal, aqui vai formar a velocidade baixa, ok? A velocidade média foi essa aqui, ó, a verde, daqui abaixo, né? Que é o fio branco. E aqui vai o fio branco, ok? Pronto, as velocidades, pessoal, já coloquei, ó, certo? Velocidade, a rotação alta, rotação média, rotação baixa, ok? Aqui no caso seria velocidade 3, velocidade 2, velocidade 1. E aí aqui sobrou 2 fios, pessoal. Ó, reparem que sobrou 2 fios pro lado direito, ok? Um fio deles, ele vem diretamente aqui, ó, da bobina de trabalho, ó. Ele vem diretamente da bobina de trabalho, e o outro foi o que sobrou da bobina auxiliar, né? Final da auxiliar, que sobrou. Aqui é o seguinte, né? Essa perna aqui, ó, do capacitor, que está juntamente com o fusível térmico, pessoal, ela vai nessa daqui, ó, na de trabalho, ok? E a outra perna a outra perna vai o outro fio, né, que é do capacitor, ela vai sozinha aqui, ó. Essa perna aqui, ó, ok? Então vamos lá. Eu pego aqui, eu raspo, né, tirando aqui o verniz. O verniz não, pessoal, o esmalte. Aqui, ó. Fio de trabalho, né, que sobrou, né, no final. Eu coloquei aqui, ó, perna do capacitor que vai o fusível térmico, ok? E essa outra aqui, ó, a última que sobrou, vai o outro fio do capacitor sozinho, ok? E aqui você já dá você fazendo essa ligação aqui, você já dá o sentido certo, né, da rotação, né, do campo magnético do motor, certo? Que é sentido horário. No caso, se eu colocasse ao contrário, ele ia rodar sentido anti-horário, pessoal. Certinho. Agora, pessoal, depois que eu já coloquei, ó, fiz todas as ligações aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, né? Eu comecei aqui, ó, colocando, né? Aqui estão as velocidades, né? Fio
amarelo, fio verde, fio branco. Essas são as velocidades. E esse vermelho aqui é o fio linha, né? Que é o fio comum. Né? Aí eu comecei colocando aqui, ó, a velocidade mais alta, né? Rotação alta. Né? Eu fiz o quê? Eu peguei o fio que estava do lado esquerdo, né? Que tem um nó, que é o fio da auxiliar, o começo da auxiliar, que tem um nó. Eu juntei com o fio de trabalho aqui, ó, que também estava do lado esquerdo, que tem um nó também, né? Eu juntei um nó com um nó. E gerei aqui, ó, a velocidade alta, né? Que é a velocidade 3. E aí depois eu vim aqui, ó, para a velocidade média, rotação média, ok? Eu peguei aqui, ó, o fio do lado esquerdo, né, que estava do lado esquerdo, que eu separei de 2 nós e juntei com o fio de um nó do lado aqui, ó, direito, do final da auxiliar com o começo da auxiliar, né? O começo da auxiliar que tem 2 nós com o final da auxiliar que tem um nó. Eu formei aqui, ó, a rotação média, né, que é a velocidade 2. E por último aqui, ó, fio branco, né, que é a rotação baixa, velocidade 1. Eu fiz o que? Eu juntei o fio que estava do lado esquerdo, que sobrou, né, que estava sem nó, eu juntei com o fio de 2 nós que está aqui, ó, do lado direito, que é do final da auxiliar, né? E eu formei aqui, ó, rotação baixa. Pronto, aqui já foi as rotações. E aqui eu fiz o seguinte, eu botei aqui o fusível térmico, como vocês estão vendo, né? Eu soldei aqui, ó, no linha, e aqui a outra perna eu coloquei do capacitor, certo? Ele fica assim. E aqui foi o seguinte, pessoal. Depois que vocês colocou aqui, ó, as velocidades vão sobrar somente 2 fios, sendo um fio de trabalho e um fio da auxiliar, né? Esse fio da auxiliar aqui, ó, vocês vão colocar somente o fio sozinho aqui, ó, que é do capacitor. E o outro vocês vão colocar nesse fio aqui, ó, que também é do capacitor, porém ele vai ao fusível térmico, né? E aí fica desse modo aqui, ó, as ligações aí, ó, vocês podem ver. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Agora eu vou soldar. Elas não vão desse jeito aqui só enroladas, eu vou soldar. E aqui, como é um fio de alumínio, pessoal, ela não vai pegar aquela solda convencional, que é aquele estanho, né? Então o estanho ele não pega aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma máquina caseira aqui que eu fiz, né? Que eu fiz com trafo de micro-ondas, que ela solda, pessoal. Solda tanto fio de alumínio quanto fio de cobre, entendeu? Ela é muito boa, é excelente. Eu vou soldar esses fios aqui com ela, ok? Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Ok, pessoal, essa aqui é a minha máquina de solda, né? Que eu fiz aqui com um trafo de micro-ondas, ok? Aqui, ó, na ponta dela estão 2 garrinhas, certo? Ó, sendo uma garrinha aqui, ó, tem um carvãozinho aqui, ó. E a outra aqui que eu prendo no fio, aí eu venho com essa outra que tem um carvãozinho aqui, ó. Só soldando, né? Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço, ok? Vou botar aqui pra cá, pra vocês visualizar melhor, certo? Eu vou ligar aqui a minha máquina, né, na tomada. Eu ligo ela direto aqui no 220, ok? Pronto, já tá ligada. O trafo aqui, ó, tá vibrando. Então isso quer dizer que ela tá funcionando, ok? E vamos lá, pessoal. Aqui, ó. O importante é você não encostar uma garrinha na outra. Caso você encoste, né, vai dar um papoco aí grande, pessoal. Aqui é o seguinte, ó. Eu vou começar aqui a soldar os fios da velocidade, né? Com a garrinha aqui, ó, eu prendo, ó, fio amarelo. Vou começar por ele, ó. Na ponta ali, ó. Aí eu venho aqui com a outra e encosto esse carvãozinho aqui, ó. Aí. Agora vou vir aqui no outro fio, pessoal. Fio verde. Fio verde. Vocês estão vendo aí, pessoal, que ela funde o alumínio com o fio, entendeu? Ela faz fundir. E ela dá essa solda aí excelente. Agora o fio branco. Fio branco. Certo? Pronto, as velocidades aqui já foram. Agora eu vou vir aqui, ó, fio do capacitor, né? E esse outro fio aqui, ó. Essa aqui tem que ser rápido, pessoal, porque essa máquina aqui ela esquenta. Caso você fique demais aqui com a solda aqui, ó, possa ser que danifique o fusível, ok? Pronto, aqui já é o suficiente. Certinho, pessoal. Então, pessoal, os fios aqui
Foram todos devidamente soldados, ó. Ok? Agora eu vou vir aqui para a parte do acabamento, ok? Como eu falei, eu vou reutilizar aqueles espaguetes, né, que estavam nele, que estavam perfeitos, ok? Esses espaguetes aqui, ó. Certo? Eu vou recortar aqui, ó, 6 partes dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes deles, mais ou menos aqui desse tamanho, ok? Vamos lá, pessoal. Pronto, pessoal, já recortei aqui as 6 partes, né? Agora eu vou só colocar aqui, ok? Prontinho, pessoal. Agora eu vou vir aqui, ó, com um barbante, né, para fazer a amarração final aqui da bobina. Agora vocês vão organizar certinho aqui para fazer a amarração, ok? Ó, vocês coloquem sempre essa parte do fusível aqui, ó, encostado na bobina, certo? Por quê, pessoal? Porque pro fusível fazer a função dele, né? Caso a bobina venha superaquecer aí por, digamos, por folga na bucha, eixo desgastado, ela venha aí a superaquecer, o fusível faça a função aqui, ó, né? Ele estando encostado aqui na bobina, ele faz a função dele, ok? Aqui, ó, eu boto ele encostadinho aqui, ó, certo? Aí eu venho com os outros fios organizando. Vou tentar organizar o máximo possível aqui, que puder. Ok. Tá faltando um. Pronto. Botar ele por baixo. Linha e velocidades. Ok. Tudo organizado, agora eu vou fazer a amarração dela completa, ok?
Prontinho, pessoal, bobina concluída com sucesso, ó. Vocês podem ver como é que ficou. Aqui, ó, fusível térmico, ó. Certo? Ficou perfeito, ó. Ele deve estar encostando aqui na bobina, ok? Pra ele fazer a função dele, certo? Aí vocês podem ver, ó. Ficou top, pessoal. E aqui é os fios do capacitor, ok? E aqui é o chicote dela, viu? Agora, pessoal, eu vou montar, né, essa bobina no ventilador. Eu volto aí com vocês, né, para mostrar como é que ficou o resultado, ok? Prontinho, pessoal. Eu já montei aqui, ó, o ventilador com a bobina, certo? Ó. Certinho, ó. Eu coloquei o capacitor original dele, ok? Eu vou estar testando aí só para vocês verem, né, a potência que ficou o ventilador, certo? Eu vou ligar ele aqui na tomada. Ó, pessoal. Pessoal, vocês viram aí como é que ficou, né? A potência ficou top, pessoal, né? E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, viu? Eu fiz aí especialmente aí pra vocês esse vídeo aí completo, ok? E muito obrigado aí a todos que estão comentando aqui, né, no canal, estão deixando o like, né? Estão hypando aí o vídeo e tudo mais, certo? E esperem por mais vídeos assim, viu? Vou tentar me esforçar mais para trazer mais vídeos assim detalhados aí pra vocês, ok? E é nóis, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!